Bom dia, preciosas e preciosos. Estamos aqui nas primícias com o papai, 6 horas da manhã, todos os dias, perseverando no clamor. Se uma porta se fecha aqui, Kleber Lucas 2007. Eu preciso aprender mais de Deus. Acorda, povo de Deus, guerreiras do Senhor, guerreiros. Vamos buscar o Senhor nas primícias. Cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Quem vai digitar primeiro aí? Bom dia, preciosa. O precioso, né? O preciosos. Às vezes é o casal que estão juntos. Rosane. Firmes aqui na perseverança. Deus cuida de mim. Louvemos. Enchendo nossa casa de louvores. Mesmo aqueles que estão dormindo, estão sendo protegidos pelo Senhor. Deus é atraído pelo louvor. Deus habita no meio dos louvores. A tua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Oh, glória. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Existe alguém que me ouve, preciosa. Quer te dar as mãos. Senhor, desperte as suas filhas e filhos. O Senhor me despertou. Não foi nem 4h30. O Senhor me despertou 3h30. E aqui estou para entregar a tua palavra, Pai. Porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo, papai. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho. Vamos começar a digitar em motivo de gratidão. Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade aqui nas nossas casas. Nós te autorizamos, ó Pai, seja bem-vindo. Nós autorizamos para que o mundo espiritual ouça. Seja bem-vindo em nosso meio nesta manhã. Só o Senhor, ó Pai, é permitido falar conosco aqui. Só o Senhor, ó Pai. Irmã Josélia, estamos aí junto, Almerinda. Junto, Espírito Santo, tenha liberdade na minha casa, na casa das amadas. Seja bem-vindo, Espírito Santo, que já habita em nós. Seja presente aqui conosco, nos orientando. Pai, eu seja sua boca aqui na terra. Senhor Jesus, tudo que eu falar, ó Pai, tu sabes que eu não falo pensando em pessoas, falo pensando no geral, porque o Senhor coloca na minha mente. Então, ó Pai, em nome de Jesus, fale, ó Pai. Ô, Bruna, seja bem-vinda, Bruna. E minha sogra aí, minha sogra tem com o celularzinho, né? Vamos ver se ela vai entrar aí. Nós cantamos que Deus... Nanes Azevedo também, 2007. Há uma potestade sobre o mundo de medo. Onde há medo não há perfeito amor de Deus. O que quer dizer isso, Débora? É sinal que não estamos curadas totalmente da orfandade, da rejeição.
por isso que a gente teme situações futuras, tudo aquilo que não está no nosso controle. Não temas, não temas. Nós iremos tratar aqui sobre rejeição. Vamos juntos concordar, expulsar. Mas hoje, pelos 3:30 da manhã, Deus me acordou. E ministrou meu coração, a partir daí. E vinha textos, palavras. Temas, temas. Aleluia, Ana. Hoje eu vou chorar um pouquinho, porque eu estou sentindo muita presença de Deus. Não é porque quando eu não choro eu não sinto, mas hoje. Você está muito preocupado, eu sei, com o seu cônjuge, com seus filhos e netos. É importante você se preocupar. Hoje, nosso tema hoje, eu ia falar sobre gestação abençoada, né? Viver em coração, mas eu fiquei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale hoje, no dia... Esse dia de hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020. O Senhor me deu outro tema. Caminho que eu vou seguir para Deus ouvir o meu clamor. Qual o caminho? O que eu devo fazer para Deus ouvir o clamor dos brasileiros que temem nele? Qual o caminho para Deus ouvir meu clamor, receber meus familiares? Em relação ao meu problema físico, sem enfermidade, minha situação financeira, qual o caminho a seguir, meu Deus? Para o Senhor ouvir meu clamor. Vamos ouvir um pouquinho sobre isso hoje. O som tá bom? Eu não quero botar muito alto, porque os filhos estão dormindo. Eu não quero botar muito alto, mas também quero que você escute. Então, o som tá bom? Dá para você ouvir? E a imagem aqui? Não temas, não temas, não temas. Jaqueline, mamãezinha do ano. Te ajudo. Tem também a Thaís, né? A Andressa, as mamãezinhas. Te ajudo. Convite aí o Espírito Santo para tenha liberdade do seu corpo. Espírito Santo, te ajudo. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Vamos agora escrever motivos de gratidão aí, digita aí. Senhor, nós queremos agradecer por mais um dia que Tu nos deste. Acordamos, respirando, falando. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, por nos escolher. O pastor Jorge entrou aí. Tá bom, amor, que bom. Que não fica tão alto lá, né, no quarto. Estou aqui na sala. Obrigada, meu Deus. Aí, a Fernanda aí, ó, com o telefonezinho do Gabriel Viana. Gabriel Fernanda é Fernanda, gente. Fernandinha. Thaís com o bebezinho. Eu, pastor, conseguimos visitar a Thaís. A Andressa não conseguimos, né, antes disso tudo aí. Mas vai ter o tempo, né? Que bom, obrigada, gente. Vamos digitar aí motivos de gratidão. Pai, obrigado porque Tu nos escolheste, Tu tem nos purificado, Tu tem nos tratado e Tu tem nos usado nesse percurso aí, nesse caminho de tratamento. Senhor, muito obrigada pela salvação, porque nosso nome está no livro da vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem orgulho das Tuas filhas. O Senhor não está decepcionado nem comigo, nem com Tuas filhas, pelas esposas que elas são, pelas mães que elas são. Tem irmãs aqui que os filhos já estão adultos, são casados. Então, creia isso, filha. Creia o que eu vou falar aqui em nome do Senhor. Nada que você fez ou deixou de fazer causou decepção a Deus, não. Deus já sabe tudo, está escrito lá no livro da nossa vida, Salmo 139. Você quer muito que seus filhos, sua família seja salva e liberta?
Saiba que Deus deseja muito mais isso que você. Só que eu não sou Deus Salvador. Deus Salvador é Jesus. O nome dele é isso, Deus Salvador. Eu não sou Deus provedor. Deus provedor é Jeová Jireh. Eu ajudo aquilo que eu posso, mas Deus usa. Eu não sou Deus libertador. Conhecereis a verdade, Romanos 8:32. A verdade é Jesus e ele vos libertará. Então, quem vai salvar, quem vai libertar, quem vai dar provento na casa dos nossos filhos é o Senhor Jesus. Né? Nosso Deus amado, né? Através do nosso Senhor Jesus. Deus vai usar os meios dele, mensagem, outras pessoas, vai usar o chacoalhar dele para salvar nossos filhos, nossos cônjuges. E o que eu devo fazer então, Débora? Aqui, hoje vamos falar. Caminho que você deve seguir, que eu devo seguir, para que Deus ouça o meu clamor. Então, o que eu faço? Qual é a minha parte para trazer libertação no Brasil? Qual é a minha parte? Porque o que eu posso fazer nas minhas limitações humanas? Deus, vamos falar sobre aqui hoje. O que eu posso fazer? Agora, o impossível aos nossos olhos, né? Aquele filho que está envolvido com droga, eu não sei aonde vai chegar essa live aqui. Seu filho que está envolvido com bebidas, orgias, vida sexual totalmente errada, não casou e está tendo vida sexual até com animais, ou homem com homem, mulher com mulher, eu não sei. Não sei que mar vermelho está na sua frente, um impossível. Como que esse mar vai abrir? O impossível. Por isso que o impossível não é nossa especialidade. O impossível é com Deus. O impossível é com Deus. Hoje, Deus colocou no meu coração e era 3:30 da manhã, quando eu levantei com muita vontade ao banheiro e fui ao banheiro. E dali em diante fiquei na cama, beleza, fiquei na cama ali expulsando, pedindo perdão e expulsando trabalho de feitiçaria, que geralmente é muito feito de quinta para sexta. Pelo menos assim falam as pessoas que trabalharam ou vivenciaram essa situação de feitiçaria. E eu queimando com o sangue de Jesus. E sobre o Brasil, né? Principalmente, sobre as autoridades do Brasil, sobre o povo de Deus. E veio muito forte. O Senhor começou a falar na minha mente, eu não estava pensando nisso. Começou a falar sobre o livro de Daniel, sobre a vida de Daniel. E ele veio, e agora de manhã eu falei, que tema, Senhor, eu vou colocar? Porque facilita botar esse tema na live. A gente está botando, Davi está colocando as lives no YouTube. É muito trabalho, demora para baixar e lançar para o YouTube. Das 16 mensagens, 16, 17, hoje é 18. 18 mensagens que já tem, 18 encontros nossos aqui, 6 horas da manhã, 18 encontros, faltam 8 ainda para colocar, 9. 9 com essa de hoje, né? Mas as 8 do culto infantil que já fizemos, histórias bíblicas, Davi já colocou ontem. Vocês entram no YouTube, Pastor Jorge Cônsul Lima, pede amigos para entrar, pede parentes para entrar, e aperta o botão, pergunta a filho, neto, como é que faz isso, gente? Se inscreva, porque se a gente tiver lá 1000 inscrições, o acesso vai ser maior para o mundo, o que está sendo pregado aqui. Então se inscreva lá, compartilhe live infantil, as lives aqui de 6 horas. Depois vamos ter que colocar as lives do pastor, que era 9 da manhã e 8 da noite. Hoje é só 8 da noite. Tem mais de 100, né? Aí o pastor tem que dar uma rever para ver qual é o tema, o texto que ele falou naquela live. Então eu já estou adiantando, botando um tema na live. O tema de hoje é caminho a seguir. Vai digitando aí, gente, motivo de oração, vai digitando aí, motivos de gratidão, oração não, de gratidão. Esse é o momento de agradecer e elogiar a Deus. Senhor, Tu és muito misericordioso. Senhor, quantos pecados que eu não tinha confessados na minha vida, Pai. Eu lembro na minha adolescência, eu mesmo criada numa igreja batista, eu saí com minha prima na rua para pegar docinho de Come Daniel.
Isso foi na minha adolescência. E mamãe, para querer não deixar eu sentir triste, rejeitada, mamãe com muito cuidado com a vida cristã, mas ela não tinha essa noção da batalha espiritual, da noção espiritual, e deixou eu ir, que eu me sentia assim, toda criança faz, porque eu não posso fazer. E mamãe concedeu, né? Permitiu. E eu saí para pegar doce com a Damião. E como que o Senhor agendou o dia de eu confessar isso a partir de 2014? E não permitiu as trevas me tocar. Porque a tua palavra diz, Apocalipse 12:10, que as trevas ficam dia e noite nos acusando com as coisas erradas que nós fizemos, ou o que nossos antepassados fizeram, que dá autoridade de tocar em nós, como descendência. Vimos aqui nas outras lives passadas. Eu dei alguns textos sobre herança. Posso dar mais, né? Mateus, Novo Testamento, Mateus capítulo 23. Jesus fala ali com aqueles homens, os seus pais mataram os profetas e vocês vão fazer a mesma coisa, porque vocês são filhos. São herdeiros. E não é automático, né? Não é porque um dia eu aceitei Jesus, entrei nas águas do batismo. Não, eu tenho que tomar posse do que Jesus conquistou na cruz e pedir perdão. Com humildade. E assim eu fiz. Agradeça aí, gente. Bota elogia a Deus aí, digita aí, elogia e agradeça a Deus. É um momento de gratidão. Estamos aqui elogiando. Eu agradeço muito a Deus por sua misericórdia. Por não ter me permitido as trevas me tocar e tocar da minha descendência, por pecados ainda que eu não tinha confessado ou que eu ainda não confessei. E o Senhor tem agendado esse dia de confissão. Oh, glória, aleluia. Muito obrigada, meu Deus. Vamos colocar as mãos aí e confirmar a aliança. Senhor Jesus, eu confirmo aqui a aliança que eu tenho com o Senhor, meu Deus. Uma aliança através do sacrifício, seu próprio sacrifício, Senhor. Seu próprio sacrifício que o Senhor se fez homem e veio aqui na terra através de Jesus Cristo. Eu confirmo que te recebi, Jesus, como meu Deus, como meu Salvador, como meu Senhor, dono das minhas vontades. Eu confirmo que teu Espírito Santo habita em mim. Eu autorizo o Espírito Santo que já habita em mim, revelar tudo aquilo que eu tenho que confessar diante do Senhor, tudo que eu tenho que tratar, porque eu não quero deixar de herança para minhas descendências, meus filhos e netos, bisnetos que vão vir. Eu não quero deixar legado de pecado sem confessar, ou legado de influência maligna, para que esses pecados se repitam. Não quero, Pai. Então te autorize, nos ensine a orar. Mais do que orar, nos ensine como orar, para combater o mundo espiritual da maldade. Flavinha, para combater, ó Pai, para chegar ao teu coração também de amor. Senhor, vamos no coração. Examina meu coração, Salmo 139, 23, 24. Vê se é em mim. Eu sei que é a mim caminho mal ainda. Me conserte, ó Pai. Tua palavra diz que não veremos ao Senhor se não buscarmos a santidade. E a santidade, ser santo, ó Pai, ser santo é separados para o teu louvor. Então eu tomo posse da minha santidade. Eu sou santa. Fala isso aí, mundo espiritual, ouvir, fala junto comigo. Vamos aqui confirmar a autoridade. Eu sou santo porque eu sou separada para adorar a Deus. Senhor, eu te autorizo, desbloqueia minha mente. E eu creio, Pai, que o Senhor está desbloqueando a mente das tuas filhas. Presta atenção, amados. O que Deus está te fazendo lembrar não é para te acusar, para te condenar, para te deixar assim, se sentindo péssima. Sim, a gente chora pelos pecados cometidos e quando Deus nos faz ver, desvendo nossos olhos, nos faz ver as consequências na vida dos nossos filhos e netos, mesmo que ainda não aconteceu. Mas não fique aí, eu fui uma péssima mãe, eu fui uma péssima esposa, meu Deus, quantas coisas erradas eu fiz, Jesus. Presta atenção, a presença da vergonha quer dizer que você é um erro. Se eu sou um erro, é melhor não existir, então é melhor me matar. A minha família vai ficar melhor sem mim. Isso que a vergonha faz, o ser maligno que trabalha atrás da vergonha. O Espírito Santo trabalha através
culpa. Pai, como eu errei? Eu fiz uma atitude errada, mas eu sou filha amada. Filha amada. Você é filha amada, você é filho amado. Gálatas 4, versículo 7. Através de Jesus nós somos mais servos, nem servas, somos filhas amadas, herdeiras de Deus. Sofonias 3,17. Deus canta uma canção de alegria quando fala o meu nome, o seu nome. Então, quando Deus nos lembra de atitude que fizemos errado com nossos filhos, ou atitude que deixamos de fazer que poderia ser feito, Ele quer que a gente chore pelos pecados, peça perdão pelas atitudes agora que os filhos estão demonstrando, de rejeição, de rebeldia, de descaso, frieza espiritual. Peça perdão em nome dos filhos. Expulse, queima mesmo presença maligna. Não fica só, Senhor, me ajude com meu filho. Não, eu queimo na vida do meu filho ou da minha filha. Toda essa rebeldia, toda essa frieza espiritual, toda essa religiosidade. Queimo com sangue, todo esse espírito de medo, rejeição. Não se sujeita à autoridade, não. Todas essas... Aí você vai, Deus vai te lembrando, minha filha, meu filho murmura tanto, né? Todo julgamento que faz, e vai confessando o nome dos seus filhos, o nome das suas filhas. Deus não está, escuta isso, Deus não está desapontado pela mãe que você é, pela mãe que você foi quando seus filhos eram pequenos. Presta atenção, Deus não está desapontado, Deus sabe de toda a nossa vida. Quem tem que salvar seus filhos não é você, você apenas vai ser um instrumento, um caminho. Deus vai te dar um caminho para Deus ouvir seu clamor. Hoje vamos falar isso, caminho que eu vou seguir para Deus ouvir meu clamor. Você vai entrar na intercessão e vai profetizar o que seu filho vai fazer, sua filha vai fazer, e eles ainda vão liberar perdão para você e vão pedir perdão por todas as vezes que eles ficaram ofendidos, decepcionados com você ou comigo. Então, Deus me consolou muito com essa palavra do pastor no Veredas Antigas, quando aquele pastor, o pastor americano, né, o Greg, né, não sei falar muito bem o nome dele, Greg Will, ele falou numa mensagem dele, tem até essa mensagem no YouTube, eu vou ver se eu consigo botar para vocês no grupo de intercessão da Tibra, essa mensagem, e botar no Face. Ele fala o seguinte, estou aprendendo um pouquinho a mexer com o celular, um pouquinho. Ele fala o seguinte, Deus não está decepcionado com você, pelo contrário, Deus tem muito orgulho da mulher que você da mãe que você foi. Débora, você não imagina o que eu fiz com meus filhos. Débora, eu matei meus filhos no ventre. Você foi muito usada assim pelas trevas, na sua imaturidade, na sua cegueira espiritual. Mas Deus tem muito orgulho de você ter feito você. Ele escolheu a cor do seu cabelo, o formato do seu narizinho redondo, que Débora, o formato do seu rosto, o meu rostinho redondo. Deus escolheu a cor da sua pele. Deus, você é única, você é especial. Você é especial. E creia, tudo aquilo que você fez, que trouxe consequências ruins na vida do seu filho, creia, o libertador não é você. Eu não sou libertadora, não sou, não adianta, vocês vão se decepcionar com atitudes minhas. Então, nem o pastor Jorge é libertador. O libertador se chama Jesus Cristo. Ele que é o libertador. Ele vai libertar seus filhos. Ele vai salvar seus filhos, porque ele que é o Deus Salvador. Então, a gente pede perdão, sim. Pede perdão pelo que fizemos de errado ou que deixamos de fazer. De não sentar com os filhos para ler Bíblia, de não orar junto com os filhos, de não levar filhos a decorar versículos da Bíblia, de não exercer autoridade e obrigar eles a ir para o templo, sim. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia do mensageiro, hoje é dia de embaixador, hoje tem grupo familiar, você vai comigo. Não quero ir, mas você vai. Na escola, às vezes, o filho da gente não quer ir, a gente não obriga. E você vai orando, clamando para que Deus trate o coração dele. Pedir perdão para as vezes que não exerceu a autoridade que Deus te deu como pai, como mãe. Pedir perdão a Deus pelas vezes que você passou a mão em pecados do seu filho, né? Que não gritou em voz alta para que a igreja ajudasse, para que confiasse no seu pastor. Pedir perdão para todas as vezes que você, em reuniões em casa, você em casa começou a comentar o que você acha errado na vida do seu pastor, da esposa do pastor, e isso foi trazendo no coração dos seus filhos uma rejeição para com a figura do pastor e da esposa do pastor. E hoje você precisa
Você precisa do pastor Jorge, da Dé, para cuidar, ajudar a cuidar do coração do seu filho, da sua filha, e eles têm uma rejeição para com a gente, um espírito de inimizade, porque foi plantado lá. Então peça a Deus perdão por isso, expulsa esse espírito de rejeição e inimizade, em nome de Jesus. Esse louvor, né, que a gente estava aqui ouvindo, ele fala sobre isso. Não temas aquilo que você fez de errado com seus filhos, ou que você deixou de fazer que deveria fazer. Hoje nós vamos aprender aqui mais uma vez, caminho a seguir para Deus ouvir o nosso clamor. Congelamento de mente está expulso da minha vida. Tudo aquilo que eu fiz com os meus filhos, ou que eu deixei de fazer, que trouxe tanto juízo do Senhor, tanto ataque das trevas na vida dos meus filhos, da minha descendência, destrave. Eu irei humildemente pedir perdão, expulsarei, primeiro pedir perdão, expulsar a presença maligna e profetizar o que Deus fará na minha vida e da vida dos meus filhos. Quando Deus te lembrar de alguma coisa, Ele não quer te acusar. Ele não é acusador, Satanás que é. Ele está ali para tratar. Nós estamos pedindo a Deus para nos fazer lembrar. Lembra disso? Então, Deus desbloquear a nossa mente. Senhor, sela a casa das tuas filhas agora. Peça a Deus para selar a sua casa. Senhor, manda anjos aqui. Eu já agradeço porque eu creio que eles estão aqui. Mas mande anjos aqui para que nenhuma delas sinta mal-estar, preocupação agora na mente com afazeres, dores físicas. Todo ser maligno está repreendido, queimado na casa das tuas filhas e na minha casa. Nós pedimos, fui de trás para frente, né? Porque primeiro é pedir perdão, né? Pedimos perdão por atitudes aqui em casa. Fala aí as atitudes erradas que você viu. Não sei, de repente teve contenda aí, teve alguém que falou alto, com nervosismo, com fúria, com raiva. Teve ausência de perdão, teve murmuração, teve julgamento, teve atitudes de medo, teve atitudes de... teve atos de impureza sexual, peça perdão. Ato de frieza, pessoas na sua casa não pararam para ler Bíblia, orar, então peça perdão por todo esse descaso com a palavra de Deus. Peça perdão por pecados cometidos em sua casa. E fala, ó, toda presença maligna, eu não preciso vê-las. Toda presença maligna que estão aqui querendo entrar nos cômodos da minha casa, pode bater em retirada pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, sela cada janela, porta, cada cantinho da minha casa com o teu sangue. Aqui só é permitido na minha casa a presença do Senhor. E os anjos que o Senhor, porque os anjos são exércitos, o Senhor mandar para a minha casa. Em nome de Jesus. Sempre a gente começa aqui agradecendo, elogiando a Deus. A gente aqui confirma a aliança que nós temos com o Senhor. Terceiro item, a gente pede a Deus para sondar nosso coração, fazer lembrar na mente pecados para confessar. A gente expulsa a presença maligna de congelamento de mente. E quarto, a gente pede a Deus para selar a nossa casa. Aprenda isso, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Qualquer lugar que vocês forem, vocês estiverem fora da casa de vocês, peça a Deus para selar a casa de vocês, pedindo perdão pelos pecados cometidos ali. Segundo, expulsando a presença maligna. E terceiro, pedindo a Deus a interferência dele. Coloca aí os pedidos de oração. E vamos orar aí, é um momento de intercessão. Vamos colocar os pedidos de oração aí diante do Senhor. E aqui Mateus 18, 18. Se dois concordarem que você foi perdoada, você foi. Se dois concordarem que a presença maligna foi expulsa, então foi ligado aqui na terra e no céu. Por isso que estamos aqui em concordância. Você chegou aqui agora? Eu sou Débora Consoli, esposa do pastor Jorge Consoli, da Terceira Igreja Batista da cidade de Rio das Ostras. É uma cidade de praia aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui no país, Brasil. Vem nos visitar. Quando o templo abrir, nós estamos aqui no período de decreto, que aberto ao público o templo não está, por causa dessa, falo que é a pandemia, né, mundial do coronavírus. E hoje estamos aqui, quinta-feira, 21/5/2020. Estamos aqui todos os dias, 6 da manhã. Então, escute, tem outros lá no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, Pastor Jorge Consoli Lima. Peça parentes e amigos para se inscrever. Desejamos chegar a 1000 inscritos. E compartilhe os vídeos no seu Face, no Zap,
compartilha. Nós estamos colocando o tema, até vídeos infantis já estão lá. E já vamos colocar também o que o pastor pregou, né? Esse louvor, vamos cantar agora. Eu achei esse louvor muito lindo, não conhecia esse louvor não. Fala, não temas, que eu sou contigo. Há 10 anos atrás, esse louvor. Olha que louvor lindo. O Senhor teu Deus, O Senhor teu Deus. te tomo pela tua mão. Faça pedidos ao Senhor aí. Te tomo pela mão. Deus está lindo, ouvindo o seu clamor. Vamos entrar em concordância que Deus está ouvindo? Digita aí. Deus vai conceder o desejo do seu coração. Eu concordo. Vai. Não temas, eu sou contigo. Não temas, sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Deus existe mesmo. Eu te esforço. Ele tem visto suas lágrimas. Eu te Ele tem ouvido o seu ajudo. clamor. Ele te ajuda, queridas. Eu Queridos. te sustento com a destra da minha justiça. Isso, vamos concordando. Não temas, eu Os sou pedidos são contigo. digitados. Não ignore a dor da próxima, Não te a preocupação, assombres, o clamor da próxima. porque eu sou teu Eu Deus. sou teu Deus, só o Senhor é Deus na minha vida, da vida da Davi e Raquel, meu marido, meus familiares do Brasil, das minhas amigas aqui da minha igreja. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão. Deus tomou pela mão, aqui mostrando a cena. Senhor, não temos que eu sou contigo. Tua mão direita, Jesus levantando aquela mulher adúltera do chão. não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo. Olha que louvor lindo. Deus me deu nessa manhã. Encha-se do Senhor. Não te assombres, Encha-se do Senhor. Senhor, a tua nuvem acampe na casa das tuas filhas e na minha. eu te esforço. Pai, coloque na minha boca a tua Eu te palavra. ajudo. Eu te sustento Momento de com a intercessão. destra da Depois eu minha terminar aqui o culto, eu leio os pedidos de oração. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Abra a Bíblia, Efésios capítulo 6, Daniel capítulo também 6. Deixa aberto. Efésios capítulo 6, Daniel capítulo Eu 6. te sustento com a destra da minha justiça. Vamos falar caminhos aqui. Não Qual o temas, caminho? eu sou contigo. Para Deus ouvir meu clamor. Qual o caminho, Débora? O que eu devo Não fazer? te assombres, porque eu sou teu Deus. Qual o caminho? Qual o caminho para Deus ouvir o meu clamor? O que eu devo fazer, Débora? Efésios capítulo 6. Vamos aí meditar um pouquinho na palavra. O que Deus falou muito no meu coração aqui de madrugada. E Deus colocou esse tema aqui. O caminho que eu devo seguir para Deus ouvir o meu clamor. Primeiro ele falou, a armadura de Deus. Efésios 6:10 fala assim: sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Na força do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele concedeu a nós, seus filhos. Mas presta atenção, vocês têm que vestir uma armadura. Vocês têm que vestir uma armadura. Para ficar firmes, porque vai vir ciladas do diabo. Está escrito aqui. Efésios 6, versículo 11. Vocês têm que colocar essa armadura. Essa armadura é coisa que você tem que fazer para você colocar essa armadura. É muito mais falar, Senhor, coloque sua armadura em mim. Você pode até falar isso, mas você tem a sua parte para fazer. Sim. Fala aí, vamos aqui, aperta aqui. Finge que aqui é um cinto na cintura.
Pega um cinto, aperta. Apertou o cinto? Esse cinto se chama o cinto da verdade. Toda vez que a situação estiver difícil na sua vida, na sua casa, você tem que apertar o cinto da verdade. Que é isso? A verdade é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. O pastor estava num projeto na Bahia, meu esposo. E era já quase a hora de Raquel para a escola. Raquel estuda aqui numa escola particular da Segunda Igreja Batista aqui de Rio das Ostras, do SEC. Aí ela estava quase na hora de ir para a escola, acho que era 1h da tarde, era 12h e pouco. Quando eu fui abrir a despensa, não tinha biscoito. Amor deixou o dinheiro para eu ir lá comprar. Mas eu não me percebi disso que estava sem biscoito, para ela levar para o lanchinho dela. E veio muito forte, né? E agora? Ela vai passar vergonha, não vai gostar de comer, tipo, uns anos atrás. E eu apertei o cinto da verdade. E veio muito forte. O Espírito Santo ali ministrou no meu coração e falou, se Deus cuida daquela plantinha, falei em voz alta na minha cozinha, se Deus cuida daquela plantinha no campo, que ninguém bota lá uma terrinha preta nela, ninguém bota uma aguinha, e ela é linda lá no campo, as plantas no campo são lindas. Quanto mais a mim, filha amada, Senhor, eu não providenciei esse biscoito, mas só poderia providenciar esse biscoito, Pai, para minha filha levar para a escola. E eu já te agradeço por isso, papai. E eu não pensei mais em nada, fiquei ali, aí me veio na mente, Senhor, eu vou tentar fazer, não sei, um pãozinho, não sei o que eu vou fazer, Raquel é muito ruim de comer fruta. E assim, aí chega um irmão que estava nos ajudando a levar Raquel de carro para a igreja, para a escola, né? O irmão Rubens, que também levava o filho dele, Daniel, para a escola, na mesma escola. E ele falou, irmã Débora, eu trouxe aqui, eu acho que os biscoitinhos que a Raquel gosta. E trouxe uma caixa lotada. Lembra disso, irmão Rubinho? Vocês vão ouvir esse vídeo, irmã Mariana. Os dois arrumaram, né? Junto com a Mariana, arrumaram uma caixa de biscoito da Piraquê. Ele é representante da Piraquê, pelo menos era, não sei como é que está agora. E trouxe aquela caixa de biscoito. E biscoito tudo novinho, e tudo aqueles biscoitos que criança gosta, né? Agradeço como posse que Catinha. E ali Deus proveu. Então, apertar o cinto da verdade. É muito mais, Senhor, coloca o seu cinto da verdade. Não, é você, na hora das dificuldades, na hora das ciladas, Satanás, você aperta o cinto, é a hora que você tem que citar a Bíblia. Aí vem o número 2, olha só o item 2, no versículo 14. Você colar a couraça da justiça, aí você proteger seu peito, a couraça fica na frente, protegendo o coração da justiça. Como assim? Jesus que é a justiça de Deus, né? Ele é justo, então você coloca assim na sua frente, Senhor, o teu sangue me tornou digna de honra, justa diante do Senhor. Você vai sofrer muito ataque das trevas, da boca de pessoas na sua mente, que você não é digna, que você não é merecedora, que você não merece nenhuma bênção espiritual. Tudo que você já fez com seus filhos, tudo que você deixou de fazer, você não é justa para receber isso. É a hora de você botar, falar, Senhor, aqui está, o Senhor me tornou digna, o Senhor me tornou justa através do seu sangue, Senhor. Então, essa hora você bota o brusão da couraça, é o brusão da justiça de Deus. Entendeu? Então é mais do que você falar, é você tomar posse da palavra de Deus. Aí você faz aqui, calçar no seu pé o sapato da paz. É você não ficar parado, você falar da palavra de Deus. De repente hoje você não pode ir para a rua fazer isso, mas você pode ir pelo zap, você escrever aquele texto que a pessoa é preciosa, Isaías 43, 4, né? Foi interessante, nós estávamos na praça do Rio das Ostras aqui, vocês vão lembrar disso, algumas de vocês. E a gente tinha acabado a Copa do Mundo e o Brasil tinha perdido. E perdeu feio. Foi o último jogo. E nós estávamos marcado um culto ar livre em frente à Paradinha. Lembra disso, Catinha? Em frente à Paradinha. E estava com um grupo de fora aí de Tocantins, fazendo aqueles trabalhos de fogo, de barabaraí, pulando, né? Muito interessante, aqueles jovens de Tocantins. E nós fomos com eles. Quando nós chegamos ali, foi um ambiente assim, parecia um ambiente hostil, porque eram muitos jovens e adolescentes novos, bebendo muito.
E parecia que a gente estava num ambiente assim, meu Deus, esse pessoal aqui vão jogar essas latas de cerveja, essas garrafas de bebida em cima da gente. Veio muito forte isso na minha mente. Vão nos machucar. E naquela hora eu vi uma pessoa, uma mulher encostada num poste. E o Espírito Santo ministrava, vá, fala ela do meu amor. E fique muito forte. E eu estava sendo dominada ali pelo medo. Gente, eu acho que Lohana estava lá com um carrinho de bebê. Uma pessoa estava com carrinho de bebê. E eu fiquei assim, meu Deus, se jogaram uma garrafa de bebida aqui, uma lata, vai machucar um dia. Até o bebê está aqui. E o povo de Deus estava ali. Gente, eu fui direto àquela mulher no poste e comecei a falar do Senhor. A mulher chorava, aí chegou outros irmãos perto de mim e nós começamos, o povo começou ali, depois começou os outros, e em trio, em dois, falar com as pessoas. Gente, as pessoas começavam a chorar, ninguém ali uivou, tipo assim, como é que fala? Aqueles, ninguém ali debochou da gente, escarneu, ninguém, você lembra disso? Pelo contrário, as pessoas passavam, começavam a largar a bebida no chão e começavam a chorar pelos seus pecados. Foi um extraordinário de Deus. Ali nós exercemos o evangelho da paz. Calçamos o evangelho, botamos a sandália e saímos andando falando do Senhor. Usamos essa arma espiritual aqui, essa armadura de Deus. E o Senhor fala no versículo 16, outra armadura, que a gente falamos do cinto, né? Apertar o cinto da verdade. O roupão aqui, que é a couraça da justiça, eu sou justa por Jesus, botar o evangelho da paz, calçar o evangelho, propagar a palavra, e o escudo da fé. Muitos da igreja estão apanhando das trevas, das ciladas, das flechas inflamadas, que usa a boca de parentes para nos ferir, usa a boca da igreja, porque não está levantando o escudo da fé. Romanos 10:17, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. O povo de Deus parou de ler Bíblia. Você tem quantos anos de igreja, gente? Eu tenho 54 anos, tenho 54 anos de igreja. Por enquanto, só li a Bíblia uma vez toda. É muito pouco. Mas tem gente que nem leu a Bíblia toda, né? Ou não tem uma vida diária de leitura da Bíblia. Então, não escuta a mensagem durante o dia, né? Não mortifica a sua carne para estar aqui 6 horas da manhã ou 20 horas com o pastor. E o escudo, da fé está abaixado. O escudo de proteção contra os dardos inflamados. E ainda continua a falar, ele continua falando assim, coloca na sua cabeça um capacete de salvação. Gente, sempre as trevas vão atacar na nossa mente, que você pecou, então você perdeu a salvação, que você não é digna de Deus ouvir seus pedidos de oração. É o capacete, tem que botar, proteger a cabeça. O maior campo de atuação das trevas é a mente. E o povo de Deus tem apanhado, sabe por quê? Porque acha que está com sua voz, é ela que está pensando. E não expulsa o ataque na mente. De depressão, de rejeição, de acusação, de vergonha, de medo. Não expulsa. Porque Satanás, ele usa a nossa voz. E Deus também é muito misericordioso, usa a voz, a nossa voz, para não nos assustar. Então, coloca o capacete, tenha certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Em Cristo, se você confessou Jesus do íntimo do seu coração, e você já está sempre confirmando isso, então você já tem a vida eterna, querido. Você já tem seu nome no livro da vida. Você só está buscando aqui as confissões para ter sua vida abundante aqui na terra e sua descendência também. Então, coloca isso. Aí no versículo, eu tô aqui em Efésios capítulo 6, tá? Aí ele fala assim, versículo 18, Efésios 6, 18. Orai como? Colocai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está escrito, a espada do Espírito. A espada é para atacar e é para se defender. Atacar e defender. A palavra de Deus. Tudo aqui se resume uso, prática, falar, viver, praticar, falar, ler, decorar a palavra de Deus. Por isso que os países que lutam com socialismo, comunismo, eles querem fazer o quê? Proibir o uso da Bíblia. Porque se o povo tiver Bíblia, o povo vai ser liberto. Às vezes não tem ninguém pregando a palavra, mas está a Bíblia lá. Versículo 18. Orai com toda súplica, orando em todo tempo, vigiando com toda perseverança. Eu acho que está faltando mais no povo de Deus perseverança.
A gente está aqui, que se propôs, a missão que Deus nos deu, está 6 horas da manhã aqui juntas, é perseverança, disciplina. Eu tomei a decisão de estar e obedecer ao Senhor. Você ter disciplina, perseverança em buscar ler a palavra, perseverança de orar, levar seus filhos a ter essa perseverança, essa disciplina de perseverar. E eu quero que vocês abram Daniel capítulo 6. Deus me falou de madrugada sobre Daniel. E o Senhor me deu esse tema aqui junto com meu esposo. O caminho que eu vou seguir para Deus ouvir meu clamor. Qual o caminho que Daniel seguiu? Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Se você não abriu, mas escute. Daniel, ele ia para o quarto dele, ele entrou em sua casa, olha só, ele ia para o quarto, local secreto, as janelas estavam abertas, então as pessoas viam o que Daniel fazia, ele se colocava em joelho e orava, um comportamento que ele se colocou de joelho. A gente vai ver texto aqui de pessoas que oravam em pé. Tem gente que orava sentado, tá? Então, mas a perseverança aqui do que ele fazia, ele dava graças. Uma das coisas de alcançar o coração de Deus é começar a ser grato pelas coisas. Louvar a Deus o tempo todo. Lembra disso? Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito. Como? 3 coisas. Cante louvores o tempo todo, escute louvores espirituais. Em tudo dê graça e sujeitáveis uns aos outros no temor do Senhor. Aqui está falando que as janelas, ele entrou no quarto, a janela estava aberta, todo mundo via. Ele se ajoelhava, ele orava, ele dava sempre graças diante do Senhor, como costumava fazer. Era costume, era uma perseverança. Você tem perseverado em orar para Deus tirar você dessa enxaqueca? Eu tive que perseverar. Em oração, parei, tomei postura e não parei de tomar analgésico em 2014. E eu falei, Senhor, não tomo mais analgésico, você vai tirar essa dor de cabeça de mim. Pedi ajuda do meu marido, meus filhos, minha filha, a minha igreja, as pessoas impunham as mãos sobre minha cabeça, a irmã Adma, do pastor Neemias. Eu lembro, em janeiro de 2015, eu estava de férias com meu esposo lá na igreja de Buena, e na hora que ela botou a mão aqui, porque latejava no olho aqui do lado, quando ela botou a mão aqui, ela tomou um susto, que ela sentiu a pele subindo e descendo, latejando. E eu estava confessando pecados. Tinha dado autorização às trevas para me tocar em muitas áreas, fisicamente. Ah, Dema, você não é salvo em Cristo Jesus, como é que as trevas te tocam? Olha, 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus e não vive em pecado, o maligno lhe toca. Se eu sou nascida de Deus e tenho pecado sem confessar, abrir portais para o maligno me tocar com feridas, com doenças, com dores, né? Então, aquelas dores de enxaqueca era ataque das trevas, eu tinha consciência disso, eu não tenho tumor nenhum na cabeça. Eu até me justificava algumas vezes, porque eu chorei muito hoje, ou porque está perto da menstruação, ou porque eu comi alguma coisa que não deu certo, atacou o fígado, o estômago. Então, eu peguei muito sol nos olhos, então por isso que eu estou com dor de cabeça. Eu tomava posse daquela enfermidade, daquela doença. E quando eu perseverei, não, eu não tomarei o remédio, eu decidi, não tomarei o remédio de dor de cabeça, porque isso é analgésico, está matando meus rins. Meu pai morreu de falência de rins, né? Está matando meus rins. Em 2010, meu pai faleceu. E outras complicações. E eu falei, não vou tomar isso mais na minha vida. É uma droga, toda droga tem efeito super colateral. Então, mesmo que seja um Tilenol, dipirona, estão falando desse remédio aí cheio de efeito colateral, toda droga tem efeito colateral. E quando eu tomei essa postura, eu fiquei de maio a dezembro, e janeiro estava lá com a irmã Adma, e foi a última vez. A última vez que eu fui atacada muito forte com dor de cabeça. E eu tive certeza que era espiritual, o ataque das trevas, porque a dor começou a ter dia e hora para a manifestar. Começou a ser domingo, 5 horas da tarde. Na hora que eu entrava no chuveiro, tomar banho para ir para o templo, a dor vinha muito forte. Se você abandonou a casa do Senhor aos domingos, saiba que quando você tomar a decisão de voltar, você vai sentir alguns ataques. Você vai ter que pedir socorro e oração a mim, aos irmãos, impor as mãos sobre você, expulsar ataque de dores físicas mesmo, dores físicas.
E aí Deus começou a falar que ele precisava também tratar o coração do meu marido para que ele tomasse posse da autoridade que deu a ele, a mim, a você, de impor as mãos sobre os doentes e em nome de Jesus expulsar a dor, a enfermidade. Não dá ordem a Deus, mas dá ordem à dor. Vai sair, vai para a cruz de Jesus. Jesus levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades. E a gente falar debaixo da tua palavra. Que debaixo da tua palavra? Cite a palavra de Deus. Cite a palavra de Deus na oração. Senhor, tua palavra diz que aquele que clama a mim, tu responde. Jeremias 33:3. Eu gosto de citar a palavra, falar até o endereçozinho. A tua palavra diz em João 15:7. Desculpe, se o Senhor estiver em mim e tua palavra estiver em mim, tudo que eu pedi o Senhor vai conceder em teu nome. E assim eu fui aprendendo a fazer uma oração usando a palavra de Deus, né? Quando Davi estava muito mal, meu filho estava com uns 12 anos, e muito mal, indo para o pronto-socorro aqui de Rio das Ostras, com uma dengue muito forte, ele muito alérgico, na época, né? Não podia tomar dipirona, que é um remédio mais forte para febre, estava 41, e a doutora dava Tilenol, paracetamol, e o paracetamol, se ele tomasse mais de 6 em 6 horas, a febre era muito alta, mas podia dar falência de fígado, acho que ela falou isso. E nós começamos ali, o Senhor me fez usar a palavra dele, quando o Senhor falou em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Vocês estão me ouvindo bem? Falando rápido aqui, que é muitas coisas que Deus me revelou. Deus falou assim, eu falei na oração, Senhor, quem honra pai e mãe tem vida longa. Davi honra a mim, que eu sou mãe, autoridade sobre ele, honra o pai. Ele não pega nada de ninguém, não pega nada no supermercado, você falar primeiro assim, mamãe, eu posso pegar? E falava baixinho para não me causar vergonha no meio dos outros, né? Se eu falasse assim, filho, não estamos com dinheiro aqui agora não. Tá bom, mãe, quando você puder, você me dá. Obrigada, Mirelle, por botar os textos aí que a gente está falando. E Daniel, capítulo 6, ele ali no versículo 10, abriram aí, ele orava, ele tinha uma perseverança em oração. Nós somos aqui na área ocidental. O povo oriental, esse povo que é coreano, japonês, esse povo chinês, esse povo, eles têm, sabe o quê? Esse povo que veio, os hebreus, né, os judeus, eles são um povo que eles são acostumados a ter perseverança na oração, em jejum. Eles são assim, eles já foram criados assim. E nós aqui, eu não fui, gente, criada com jejum. Minha igreja não me ensinou isso, a minha família. E a gente vê isso muito, o caminho para se chegar a Deus, para Deus ouvir nosso clamor. E o caminho, primeiro caminho, perseverança na busca por Deus. Já passou na sua mente, você não, hoje eu não vou participar do culto 6 horas, não. Já foi atacado na mente assim? Eu não fui atacado assim na mesma, eu fui atacado assim, eu vou fazer isso até quando, Senhor? Parece que está sendo fardo. Eu falei assim, meu Deus, perdão. Então, versículo 13, ainda de Daniel 6, fala assim, versículo 13. Então responderam e disseram o rei, aqueles homens fizeram um decreto, botaram o rei para assinar um decreto, que quem pedisse qualquer coisa que não fosse ao rei, seria preso e jogado na cova dos leões. E eles sabiam, olha só, as trevas sabem quando a gente ora, as trevas sabem. E as pessoas também aqui na terra sabem. Então, aí fala assim, mas Daniel deixava a janela aberta para se aparecer? Não, ele deixava a janela aberta era porque ele queria ver o local que ia para o templo de Jerusalém. E ali, esse Daniel dos exilados, olha o que falou no versículo 13, ele tem falado 3 vezes ao dia em oração com Deus dele. Eles sabiam que Daniel perseverava 3 vezes ao dia em oração. O mundo espiritual sabe quando você clama. E ele vai usar tudo para desanimar você e eu de orarmos. Aí continua aqui no versículo 18. No versículo 18. Um homem que não temia Deus, o rei o rei aqui, eu acredito que era o rei Dario, né? Vou confirmar aqui, mas eu acho que era o Dario, sim. Dario, sim. Dario fez jejum à noite. Aqui, ó, passou a noite em jejum, acordado à noite. Não quis festa, não teve sono, fugiu dele o sono,
Deus levanta pessoas para interceder por você e por mim. Para entrar na Bíblia e jejuar por nós e por nossos problemas, por nossas necessidades. Esse homem não temia Deus, pelo menos da maneira como deveria seguir. Mas ele clamou pelo amigo dele, porque ele percebeu que era uma cilada, né? Ele não queria fazer isso com Daniel. Eu estou em Daniel capítulo 6. Olha que texto lindo. Daniel é salvo daquela cova dos leões e Deus tampa a boca daqueles leões. Agora eu quero que vocês leiam Daniel 26. O caminho para chegar, olha só, o caminho para chegar a Deus, ele ouvir nosso clamor. Teve um caminho aqui. Daniel, ele clamava a Deus, era perseverante em clamar a Deus. Ele tinha uma disciplina de 3 vezes ao dia, podia estar a casa bagunçada, com compromissos com o rei, ele tinha 3 vezes ao dia, ele tinha esse compromisso. Ele se disciplinava. E Deus, o caminho para chegar ao coração de Deus fez um homem jejuar, um homem que não servia a Deus de todo o coração. Esse homem jejuou por Daniel. Quero falar aqui, igreja, que Deus está me incomodando muito, porque eu não fui criada com jejum. Eu creio que a igreja do Senhor no Brasil precisa aprender a jejuar. Olha o que aconteceu no versículo 26 de Daniel 6. Depois que Deus salvou Daniel daquela cova dos leões, o rei fala assim, eu agora faço um decreto. É o que mais fala aí, né? Decreto de prefeito, decreto do governador, decreto do presidente. Eu faço um decreto que Deus faça levantar novos decretos no Brasil para abençoar o povo de Deus, para que Deus seja elogiado e adorado. Olha o que ele fala. O domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não tem fim. Senhor, eu profetizo aqui junto com as minhas amadas, em concordância, que o Senhor vai levantar decretos, os prefeitos, os governadores e o nosso presidente, decretos para que todos adorem ao Senhor. E tenha liberdade de adorar ao Senhor, leia a Bíblia em público, leia a Bíblia em reuniões administrativas e públicas, reuniões dos governantes, lá na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, Senado, lá no Palácio do Planalto, todos vai ter esse decreto, que é liberdade de falar o nome de Deus e ler a palavra de Deus. Você concorda? Que esse decreto vai sair? Esse homem aqui decretou isso. Aí ele fala, o rei Dario, que não servia a Deus, mas ele falou, esse Deus de Daniel, ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Vamos cantar com o Grupo Raios aqui em 1988 fez esse louvor. Você lembra desse louvor? É baseado em Daniel 6, 26, 27. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino nunca será destruído. Senhor, reina aqui no Brasil. Decretos sejam feitos pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente, decretando que todos terão liberdade de adorar e devem adorar ao Deus, porque é Ele que livrou o Brasil. Chega de decretos. Do poder dos leões, do poder dos leões. Salve a minha, nossa pátria. Sei que estou ameaçando que a perseguição contra os cristãos, será maior. Vão proibir a gente de ler Bíblia, de adorar. Mas nós estamos no caminho, vamos jejuar, vamos clamar, vamos profetizar. Livrou Daniel do poder. Ele é
Lembra esse louvor? E permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído. Grupo Rádio, 1988. O seu domínio durará até o fim. O seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Do poder dos leões. Oh, glória. Passa um pouquinho a página da sua Bíblia aí, Daniel capítulo 9. Ainda continua no livro de Daniel. Deus ministrou essa palavra para mim às 3:30 da manhã hoje. Daniel capítulo 9, versículo 3. Lembra que nós estamos falando aqui? Olha o tema que Deus deu a mim, pastor, hoje. Caminho que eu vou seguir para Deus ouvir meu clamor. Caminho, olha só, o caminho que eu vou fazer. Caminho que eu vou seguir para Deus ouvir meu clamor. Qual o caminho? Vamos ver aqui o que Daniel fez. Vamos aprender com Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas. Daniel 9, 3. Jejum. De novo jejum. Jesus falou sobre jejum, gente. Essa casta de medo, de enfermidade, de corrupção no Brasil, de mentiras, de impunidade, impureza sexual, só sai com jejum, povo de Deus. Brasileiros não somos acostumados a jejuar. Vamos pedir a Deus nos ensinar. Orar com perseverança. E ele colocou panos de cinza, atitude de tristeza. Tristeza, coração triste. E em versículo 4 ele fala: eu orei ao Senhor e confessei. Vamos folhear um pouquinho mais, versículo 5. Eu confessei os pecados que eu tenho cometido, as iniquidades, perversos, e fomos rebeldes, não só eu, o teu povo, fomos rebeldes. Nos afastamos da tua palavra. O povo brasileiro, cada dia mais, afastando da palavra de Deus. Eles estão debochando, estão fazendo muito escárnio com a crucificação de Jesus. Está saindo isso em jornal mundial. Eles colocam Jesus transvestido, né, de homossexual, e faz muito deboche com a cruz de Jesus. Temos que chorar por isso, amados. Alguém tem que pagar, alguém tem que chorar e jejuar por isso. Gente, Daniel estava na Babilônia, longe do país dele, e ali tinha uma nação, a nação de Daniel estava ali. A Bíblia não fala que os outros estavam orando, jejuando, fala só um estava fazendo isso. Quem era esse? Daniel. Débora, resolve só eu fazer? Ezequiel 22:30 fala assim: se um tiver na brecha, não será destruído a terra. Quanto mais nós aqui 6 horas da manhã. Eles foram rebeldes. Aí versículo 6, Daniel se incluía, não demos ouvidos aos teus profetas, a tua Bíblia, a tua palavra. Os nossos reis, os reis eram mortos, os príncipes, nossos pais, antepassados, como também todo o povo, não te obedeceu. Eles faziam um bolinho, e dedicavam a rainha do céu. Jeremias fala isso, uma deusa. Quem fazia isso? O povo de Deus. O Brasil colocou dia 12 de outubro, um dia para falar que a senhora do Brasil, a deusa do Brasil, se chama Maria. Uma mulher que foi uma mulher digna, mas não é uma deusa. O único Senhor do Brasil se chama Deus, Criador dos céus e da terra, através de Jesus Cristo.
Deus acima, quem deu essa frase para o presidente foi o próprio Deus. Deus acima de todos. Quando o presidente, um homem que ainda não tem totalmente coração tratado pelo Senhor, como eu também não tenho, nem você, ainda tratado, mas como Deus usou Dario para jejuar e clamar, Deus usa homens que ainda não estão integralmente voltar para o Senhor. Deus está usando esse homem, gente. E ele lança uma palavra profética. Não sei se ele tem conhecimento da palavra profética. Brasil acima de todos. O mundo espiritual conta muito. E ele aqui está pedindo perdão. E Deus me fez falar, Débora, você tem pedido perdão pelo que seu governador do estado está fazendo, seu prefeito, os governadores de outros estados do Brasil, os prefeitos, porque as pessoas estão falando mal dele, já falando ladrão, ladrão. Julgamento. Débora, mas o comportamento dele foi comprovado que roubou, Débora. Sim. Pedir perdão pelos pecados. Pedir a Deus para libertar ele e a família dele. No Brasil. Alguém tem que chorar para o pecado que esses homens estão cometendo, essas mulheres. Alguém tem que chorar, jejuar e pedir perdão. Daniel entendeu isso. Ele começou a pedir perdão pelos pecados que os reis que já eram mortos cometeram em Jerusalém. Pelos príncipes. Pelos seus antepassados. Daniel chorou. Jejuou. Pediu perdão. Caminho, nós estamos falando aqui, o caminho que Deus falou botar no meu coração saber. Caminho que eu devo seguir para que meu clamor pelo Brasil, pelas minhas causas pessoais sejam ouvidas. Jejum, oração, pedir perdão pelos pecados das autoridades que vi do passado, as autoridades do passado, pedir perdão pelos pecados de Lula, de Dilma e outros. Pedir perdão por tanta gente que mataram aqui, tantos abortos cometidos. Tantos corrupção, pedir perdão. Alguém tem que abrir a boca e pedir perdão em nome dessas pessoas. Alguém tem que abrir a boca e expulsar com a autoridade no nome de Jesus essas potestades aqui. E casta, só sai com jejum e oração. Senhor, nos ensine a como jejuar para neutralizar esses dardos inflamados das trevas. Versículo 13. De Daniel, capítulo 9. Disso temos implorado o favor do Senhor. Nós temos implorado. Para nos convertermos, mudarmos o comportamento. Versículo 14. Deus trouxe sobre nós o juízo dele. Por não obedecermos a tua voz. Versículo 16. Senhor, segundo as tuas justiças, tira de nós a tua ira e o teu furor. Por causa dos nossos pecados e da iniquidade dos nossos pais, dos nossos antepassados, a nossa terra, Jerusalém, o teu povo se tornou uma vergonha. A palavra opróbrio, você está na sua Bíblia, assim significa vergonha. O Brasil se tornou uma vergonha mundial. Corrupção. O governo federal mandou dinheiro para as prefeituras. Eu profetizei, Senhor, eles vão meter os pés pelas mãos. E todo roubo vai ser comprovado, na prática mesmo, ser comprovado. Eles vão sofrer justiça também, humana. Não vai ser para futuramente, não. O dinheiro será devolvido. Parece impossível, né? Mas eu pedi isso ao Senhor. Tudo aqueles que desejaram do Bolsonaro ser preso, sofrer impeachment, morrer, renunciar, ser preso, eles sofrerão. Mas tenha misericórdia desses homens que eles têm o cinto peso do pecado. E aqui fala que a nação se tornou uma vergonha. Gente, as pessoas aí fora do Brasil falam que isso aqui é uma vergonha. Não tem. Quando se descobre, as pessoas sabem que a pessoa roubou, não se descobre prova. Quando se descobre prova, a pessoa não é presa. Ou se ela é presa, ela não fica na prisão. Fica só um pouquinho de tempo. Aí o pessoal acaba tudo em pizza.
O Brasil é conhecido, além da corrupção, da impunidade, é conhecido pela impureza sexual, pelos assassinatos, pela violência. Mas eu profetizo que isso vai mudar em nome de Jesus. Parece impossível meus olhos, mas o impossível é a área de Deus. Jerusalém também era impossível reconstruir os muros, as casas, reconstruir a reputação. E ele falou aqui. Aí ele falou no versículo 17, Deus nosso, ouve as orações do teu servo. Ouve aqui a oração do teu servo e as tuas súplicas. Qual caminho para Deus ouvir a oração? O seu clamor, pelos seus pedidos pela sua pátria. Ontem eu ouvi uma mensagem de uma pastora e ela falou assim, brasileiros, antes de você orar por seus pedidos particulares, ore pela sua pátria. Não vote em ninguém sem você não orar muito por isso. Profetize o que Deus vai fazer nessa nação, mas peça perdão, expulse presença maligna. E brasileiros, aprenda a orar de madrugada nas primícias. Ela falou lá na Coreia do Sul, todos oram 4:30 da manhã. Todos, pela nação. E Deus fez uma mudança naquela nação. Coreia do Sul, não é Coreia do Norte, não. Então, diz que as maiores igrejas evangélicas estão lá na Coreia do Sul. Mas aqui no versículo 20, vamos continuar? 20 aqui, falava eu ainda, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Olha o caminho aqui que Deus me deu 3:30 da manhã, que Daniel fez. Ele jejuou, se colocou triste, ele pediu a Deus, ele chorou, ele chorava. Ele pelo pecado dele, pecado da sua pátria, ele chorava diante do Senhor. Versículo 21 fala que um anjo veio até ele, sei que é um anjo, porque ele falou assim, o homem Gabriel, versículo 21, Daniel 9. Mas esse veio rapidamente voando e me tocou. E versículo 23 fala assim, quando você começou as suas súplicas, eu saí para eu saí a ordem, eu vim te dizer uma coisa, você é muito amado, Daniel. Você é muito amada, querida. Deus ama quando você para aqui às 6 horas da manhã, no seu cantinho, para falar com Deus. Ele fala, Sofonias 3,17, está vendo lá minha filha Flávia, minha filha Edna, ela é muito amada. Anjo Gabriel, vai lá, fala para Daniel, fala para ele vai ouvir da sua própria boca. Você é muito amado, Daniel. E ele fala assim, essa frase várias vezes, repete no livro de Daniel várias vezes. Você é muito amado, Daniel. Você precisa falar isso em voz alta. Você já ouviu muita mentira das trevas, que você é encrenqueira, complicada, difícil, que você não é amada, ninguém te entende. Você fala, eu sou amada. Eu sou amada. Eu sou uma pessoa fácil de ser amada. Deus vai mudando tudo para isso tornar real. Eu sou amada, uma pessoa fácil de ser amada. E no capítulo 10, versículo 2, Daniel orou durante 3 semanas, 21 dias. Perseverança. Versículo 3 do capítulo 10 de Daniel. Eu não comi nem carne, nem vinho, que era costume beber vinho, né? Nem me ungi com óleos. Passou 3 semanas inteiras ali. Aqui falou que ele jejuou. Tem texto mais específico que fala como é que foi o jejum, né? E aí, versículo 12, Daniel 10. Foram ouvidas tuas palavras, Gabriel falou. Mas o príncipe da Pérsia, um príncipe é um príncipe maligno, é um ser maligno. Ele lutou contra Miguel. Ele lutou e Miguel é o chefe dos anjos. Gabriel falou assim, olha, uma potestade, um príncipe me impediu, a mim, anjo Gabriel, de falar com você, de atender. Miguel teve que vir lutar. Esse príncipe existe um principado, uma potestade sobre o Brasil,
que nós temos que abrir a boca e queimar com o sangue de Jesus. Toda cegueira espiritual caia. A nossa luta aqui não está sendo contra prefeitos, governadores, juízes. Nossa luta aqui é contra seres espirituais da maldade. Essas pessoas não pedir a Deus misericórdia por eles. A luta contra seus filhos, o que eles estão praticando, não é luta contra eles, é contra seres espirituais que trabalham atrás deles. Então é queimar com o sangue de Jesus. E Miguel foi chamado para lutar contra esse anjo. E de novo no versículo 19, olha só, Daniel 10, 19. Daniel 10, 19. Não temas, homem, falou com Daniel, o anjo. Você é muito amado por Deus. Paz seja contigo, seja forte, seja forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Eu falo aqui em nome do Senhor para trazer hoje fortalecimento na sua fé. O pastor Jorge estará aqui às 20 horas também. E ensinar o caminho que eu devo seguir para Deus ouvir o nosso clamor pelo Brasil, pelas minhas causas, pelas causas dos meus parentes. Eu devo apenas chorar? Sim, chorar é um caminho, uma atitude, chorar, botar panos, chorar pelos pecados dos governantes, chorar pelos pecados cometidos pelos meus antepassados, chorar pelos meus pecados, mas jejuar. Daniel capítulo 12, versículo, último capítulo do livro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, chefe dos anjos. Acredito que isso aqui já é uma profecia da volta de Jesus, hein? O defensor dos filhos do povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no nome do livro da vida. Eu achei interessante uma frase ontem no Face. Deus não escreve seu currículo no livro da vida, Ele escreve o seu nome. Ele não escreve o que você fez ou deixou de fazer aqui. Ele escreve o seu nome. Lindo isso. Versículo 2, capítulo 12. Muitos que dormem no pó da terra, dormem, né, que já tinham morrido, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Qual caminho, Senhor, para que o meu Brasil seja liberto? Qual caminho? O Senhor cuida de mim. Mas Daniel teve que chorar. Você tem chorado pelo Brasil? Você tem chorado pelos pecados dos seus filhos, netos? Tem chorado? Os seus filhos têm visto que você tem chorado pelo pecado deles? Você até ajudou seus filhos na hora que eles erraram, mas eles têm que saber que você está chorando pelos pecados deles. E isso aqui, Sérgio Lopes cantou sobre isso. Cantou e chorou sobre Israel. Vamos chorar pelo nosso Brasil, gente. Vamos jejuar. Vamos jejuar, perseverar na oração, pedindo perdão, expulsando e profetizando. Você lembra esse ano? Dá pra ouvir? O cabo tá muito alto, porque o pessoal tá dormindo ainda. Quem está assistindo a live é minha outra irmã, Eneilza Ribeiro. Seja bem-vinda, preciosa Eneilza. Pararam de adorar ao Senhor. Povo de Deus, se meu povo orar, buscar se humilhar, chorar pelos pecados da sua nação, seus filhos, mudar de comportamento. Chora, Israel, chora pelo Brasil, povo de Deus.
mal o que aconteceu com o governador do Rio de Janeiro. Chora, Rio de Janeiro. Chora. Chora. Chora porque os vereadores, o que o prefeito está fazendo aqui na nossa cidade, lá na minha cidade de Campos, chore! Chore pelos pecados desses homens e das mulheres. Peça a Deus perdão. Profetize que Deus toque o coração desses homens e das mulheres e autoridades. Aleluia, Pai. O caminho para o Senhor ouvir nosso clamor, papai. O teu povo jejuar, chorar pelos pecados dos reis, das autoridades, dos seus antepassados, seus pecados. O povo de Deus está sendo chamado a um jejum. Você sabia que está sendo conclamado um jejum? Eu não sei quem conclamou. Um jejum nacional sábado agora. Hoje é quinta. Pois é sexta e sábado. Débora, mas esse negócio de os outros chamar para fazer jejum, não vou fazer só porque os outros chamou. Isso não parece muito certo. Ah, gente. Esther, uma mulher. Esther 4,16, ela falou. Esther 4,16. Deixa eu voltar aqui para Esther. Esther 4,16, ela fala assim: vai, junta todo o povo judeu, povo de Deus, jejuai por mim, não coma, não bebam durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. As minhas servas também vão fazer isso. Ela conclamou um jejum e o povo obedeceu a autoridade que Deus deu àquela mulher, aquela rainha. Ah, mas ela era uma mulher de Deus. Então vamos lá, Jonas capítulo 3, versículo 5. Jonas? Como assim, dela? Sim, Jonas 3, 5, esse homem não temia Deus. E Jonas chegou e falou assim, Deus, ele fez uma mensagem muito simples. Ele chegou assim e falou assim, 40 dias Nínive será destruída. Ele só falou isso, 40 dias Nínive será destruída. Demorava 3 dias para andar tudo dentro de Nínive, ele só andou um dia. Os ninivitas, o povo daquela cidade, eles creram em Deus. Eles, o povo, proclamou o jejum. Não foi a autoridade, o povo. Vamos jejuar, gente, vamos jejuar. Quando o rei soube disso, o rei colocou um decreto. Vamos profetizar que as autoridades vão botar decreto. Olha, nós temos um jejum aqui na Páscoa e o presidente falou que ele colocou um decreto, o presidente, para jejuar. E teve gente do povo de Deus que falou assim, mas ele não tem condição de botar decreto, porque ele não é um homem totalmente de Deus. E só não vou fazer porque ele pediu. Gente, quanta rebelião, quanta atitude de rebelião, e bota a palavra de Deus na jogada aí. Esse rei de Nínive, ele não tinha conhecimento de Deus, mas ele falou, povo, olha o que ele falou, Jonas 3, versículo 7, um decreto do rei e seus grandes homens, animais, bois, ovelhas, todos não dão comida a eles, nem deem água, ninguém. Todo mundo vai chorar, coloca panos na cabeça, chore, clame, versículo 8, 3, clame fortemente a Deus. Se convertam, peço perdão, abre sua boca, pede perdão pelos pecados, mude de comportamento, converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, ele falou no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira. Quem sabe Deus tirar isso do nosso Brasil. Versículo 10, vindo Deus, viu Deus o que fizeram, jejuaram, pediram perdão, choraram por seus pecados, pecado do seu povo. Viu Deus que se converteram mesmo, pararam, confessaram e pararam de fazer maldade.
Deus falou que se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Não fez. É forte isso? Aí vai o presidente, o prefeito, alguém convoca, o pastor Jorge convoca você, a irmã Débora, você vão se jejuar, e você, não vou fazer só porque ela está falando, tem que vir do meu coração. Faça em obediência. Jejuar, clamar. Vimos aqui a história de um homem que não era totalmente do Senhor, não tinha conhecimento do Senhor, convocou um jejum, o povo convocou jejum. 2 Crônicas 23 fala que Josafá, o rei Josafá, um homem temente a Deus, ele chamou todos para jejuar. E as pessoas, elas não ficaram ajoelhadas, elas ficaram em pé, ouvindo a palavra de Deus. Aqui, Crônicas, capítulo 20, né? Quando aquele grande inimigo estava atacando, e eles ficaram em pé, versículo 3. Ele teve muito medo e começou a buscar e jejuar. Todos eles falam sobre jejum, gente. Jejum. Não é jejum, é um momento que você vai parar. Eles paravam de comer e beber, mas eles não ficavam fazendo atividade, não. Aquele momento, eles ficavam buscando a Deus, chorando pelos pecados dos governantes, pelos pecados antepassados, seus pecados. Amados, quando Deus me deu 3:30 essa manhã, falando sobre Daniel, ele falou, caminho que eu vou seguir para Deus ouvir meu clamor. Qual o caminho que eu vou ouvir? Qual o caminho que eu vou seguir? E Ludmila fala assim, não pare de lutar. Eu sei que tem muitos do povo de Deus está igualzinho lá na Babilônia. Daniel estava lá chorando, jejuando, e o povo, a maioria estava cuidando dos seus afazeres, botando um novo comércio, preocupado com a limpeza da casa, preocupado com o trabalho, sair fora, preocupado com a sua diversão, preocupado com os deveres do filho. Olha só, claro que a gente fica preocupado com o dever de Raquel, que ela tem que assistir vídeo aula aqui em casa. Agora é mesmo tem que acordar e assistir vídeo aula. Semana que vem é prova, semana toda que ela vai fazer. Mas isso não pode impedir o nosso momento de chorar. Eu não sei se você vai fazer jejum como, Deus vai te orientar. Se você vai fazer jejum de 4 horas, vai ficar sem uma refeição, sem comer. Se vai fazer jejum de 8 horas, você vai fazer jejum. Mas naquele momento você vai entrar no seu canto, você vai chorar. Peça a Deus isso. Chorar pelos pecados do Brasil, dos governadores, do nosso governador do Rio de Janeiro. Pecados dos secretários, secretariado, todos que têm cargo de autoridade, dos policiais, das autoridades judiciária, legislativa, executiva, em todos os âmbitos, federal, estadual, municipal. Mas alguém tem que chorar. Se o Brasil ainda não está liberto disso tudo, jejum está precisando ser feito. Choro está precisando ser feito. Confissões de pecados está precisando ser feito. Pedir perdão pelos pecados às autoridades que já até morreram ou que já saíram do cargo de autoridade aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? Que não recorda, agora convocou a cidade a fazer 21 dias de Jesus de oração. Aleluia! Que Deus levante pessoas de autoridade a decretar jejum, como o Senhor fez. Esse rei, mas esse homem não serve a Deus direitinho, não, era idólatra. Esse rei aqui de Nínive era idólatra, era corrupto. Sim, e Nínive é uma cidade capital da Síria. A Síria era o povo que invadiu Samaria, tirou a pele dos homens do corpo. Nínive era a capital desse povo assíria. Era um homem assassino, sanguinário, o rei de Nínive, mas ele convocou jejum e Deus ouviu a oração dele. Convocou, chorou, pediu perdão, mudou de comportamento. Mudou de comportamento. Muitos do povo de Deus pararam, nós vamos fazer a oração agora, pararam, tem gente aí dormindo, do povo de Deus, como tinha lá também, na Babilônia, junto com Daniel.
Só Daniel. Pelo menos na Bíblia só fala ele, que estava na brecha, jejuando. Não fala. E mais 5 irmãs estavam com Daniel. Não fala isso. Não fala. Eles estavam preocupados. Uns eles se contaminaram com as deusas, os deuses da Babilônia. Aquele seriado da Record, Rico e Lázaro, muito bom. Ele conta o pano de fundo da Babilônia. Muitos que foram para a Babilônia, do povo de Deus, começaram a vender ídolos, começaram a fazer pedidos para ídolos, começaram a fazer bolos para a rainha do céu, se contaminaram. Outros ficaram tão presos ali aos bens materiais, tão preocupados com as coisas materiais aqui. Hoje nós estamos preocupados o quê? Atividade limpar a casa. E aumentou o serviço, né? Que a gente faz uma compra, tem que lavar, passar álcool, passar em tudo, aumentou o serviço. Então, tão preocupados com os afazeres do dia a dia, que estão deixando de lado o que Daniel fazia, com sua disciplina, 3 vezes ao dia. E ele aqui separou 21 dias. 21 dias, não fala quantas vezes, fala 21 dias. Ele ficou em jejum e oração e chorava pelos pecados dos seus antepassados, dos reis que já tinham morrido. E ele chorava e começou uma guerra lá no mundo espiritual. Aqui falou, Gabriel, mensageiro, ia dar um recado a Daniel, fala que ele é amado, que Deus ouviu a oração desde a primeira vez, no primeiro dia que ele começou o jejum. Mas um ser maligno impedia Miguel de chegar até Daniel, de Gabriel chegar. Miguel, o chefe, teve que lutar contra essa potestade, esse principado. Então, quando você ora, há uma guerra espiritual. Então, primeira coisa, jejue, chore. Peça a Deus para chorar. Deus vai te colocar esse choro. Chore pelos pecados dos prefeitos, dos governadores. Cada notícia que a gente está vendo no Face, eu não vejo jornal mesmo, televisão não vou ver, não tem televisão, nem tem televisão, queimou. Mas mesmo assim eu não veria, porque as notícias realmente estão para causar medo. Então, quando eu vejo uma notícia, é para chorar. Isso não quer dizer que eu não peço também para eles receberem o juízo, que eles paguem pela lei humana. Sim, se os governadores aí estão roubando, que seja comprovado o roubo e que eles paguem também para a justiça do homem. Mas peço também que eles peçam perdão a Deus, que eles se convertam igualzinho o rei de Nínive. E não fique ladrão, traidor, mesmo que demonstrou ato de traição, como nós vimos o ministro demonstrar, ato de falta de ética, de caratismo, né? Mas temos que pedir perdão porque ele fez. E profetizar o que Deus vai fazer. É um vale de ossos secos, está o Brasil, gente, Ezequiel 37. E o Senhor falou, abra a boca e diga, assim diz o Senhor. E profetiza em nome de Jesus. Nós faremos essa oração aqui, vamos cantar um pouquinho aqui e farei essas orações para finalizar. E você vai fazer um jejum, não sei se sábado agora vai ter um jejum nacional, mas o caminho para Deus ouvir seu clamor. Daniel não pediu nada ali por ele estava pedindo pelo povo. E as bênçãos do Senhor vinham sobre ele. O que fez você desistir de orar, jejuar, chorar pelos pecados? Você acha que não está acontecendo nada? Tem uma grande luta no mundo espiritual. E as respostas estão vindo. Você acha que cada vez que você ora mais para o Brasil, mais corrupção? Há um principado de corrupção sobre o Brasil e está tendo muita luta. Aqueles homens e mulheres que levantam a falar contra a corrupção, a feito trabalho de feitiçaria para matá-los, matar a família deles, causadores, ser difamados, caluniados. O que fez você parar na caminhada de confiar em Deus? Louvemos. Vamos já orar.
Hoje falamos caminho que eu devo seguir para Deus ouvir meu clamor. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, igreja. Você tem que limpar menos a casa, limpe menos a casa, para você ter um momento com Deus, clamar e chorar pelos pecados do Brasil. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de tudo num lugarzinho limpinho. Mas eu não posso me deter isso. Hoje, às 2 horas da tarde, eu e o pastor vamos tratar um casal pela internet, pelo Messenger. São os primos dele, irmão Fábio, eu chamo ele de pastor, irmão Fábio, que é primo dele, né? E a esposa dele, que é prima em consideração, a irmã Adriana, que já ficamos com ela, de 10h30 da noite até 4h20 da manhã, e ela confessando pecados, fazendo concertos com Deus, da Igreja Batista, e ela deseja muito, o marido está junto, e Deus concedeu que hoje, 2 horas, caia toda a cegueira, que Deus trate ali, é uma coisa assim. Não é muito comum a gente fazer isso pela internet. Você sabe que a gente faz pessoalmente, segura a mão da pessoa, abraça, chora junto. E quando tiver com um ataque das trevas ali, com dor, a gente está ali junto. Né? Então, é uma novidade para nós. Nos cubra aqui, que essa ferida que está aqui debaixo do meu seio, tipo um furúnculo, mas não é furúnculo, porque não sai, é uma ferida. Né? E que Deus me cure. No sábado, 9 horas da manhã, a irmã Juliana, que está aí conosco, vai vir de Niterói também ser tratada. Então, são pessoas que vocês têm que ajudar a gente a andar na brecha por elas, em nome de Jesus. E que Deus nos livre de todos os dardos inflamados das trevas, nossos filhos Davi, 18 anos, e Raquel, de 12 anos. Em nome de Jesus. E Deus vai mandar aqueles que querem, estão buscando e são humildes. Deus vai mandar, estamos aqui. Aqueles que estão perto de nós, parentes, amigos, conhecidos, membros da terceira igreja, que não acham que precisam sentar com o pastor, a esposa do pastor, para confessar pecados, para orar em concordância, vão perder essa oportunidade. Deus está mandando pessoas de longe. E aqueles que são de perto, nós estamos com o coração à disposição. Deus vai nos dar estratégia para administrar nosso tempo, da condição física, o renovo do Senhor para fazer isso, né? Mas não desista, lute, não pare de lutar. Lute para a tua purificação, que tua descendência precisa disso. Está longe? A salvação, a libertação dos seus familiares do Brasil? A proteção do Senhor. Ouça o coração de Deus em tempo de guerra, não aqueles pedacinhos aqui, ó. Nunca pare de guerra, gente. A potestade sobre o Brasil e o mundo. Tem que profetizar. Vamos fazer isso agora juntos? Vamos fazer em concordância? Vamos exercer Mateus 18, 18 e 19. Eu creio que você vai fazer em outros horários, você sozinha. Ou chama o seu esposo fazer com você, chama os seus filhos, ensina eles a guerrear. Eles não fizeram agora, 6 horas, mas pode fazer em outros horários. Mas vamos falar com o Senhor. Papai, nós queremos aqui pedir ao Senhor, nos ensine a como orar. Nos ensine realmente a praticar o caminho, para que tu, Pai, ouça o nosso clamor. Pelos nossos parentes, por nós e pela nossa pátria. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, nos ensine a jejuar. Ensine o teu povo brasileiro a jejuar. Os nossos filhos a fazerem isso.
porque tua palavra diz que a iniquidade vai aumentar e o amor de muitos vai esfriar. Que isso não seja com a minha geração, minha descendência. Então, me ensine para que eu possa ensinar minha descendência a jejuar. Ó Pai, nos ensine, Pai, a combater as hostes espirituais da maldade, ó Pai. Senhor, nós pedimos a Ti um coração que chore pelos pecados. E pedimos a Ti perdão por todo o roubo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Está acontecendo também em outros estados do Brasil. Está acontecendo em outras prefeituras. E na prefeitura, porque, ó Pai, tantas pessoas fazem denúncias. Senhor, que essas denúncias sejam concretas e que provas sejam reveladas mesmo. Então, Pai, cesse a impunidade no Brasil e que as pessoas paguem, sim, a justiça humana e fiquem presas e o dinheiro seja restituído ao cofre do Brasil. Mas nós pedimos uma coisa ao Senhor. Pedimos perdão. Perdão por tanto roubo, tanta mentira, tanto desejo que pessoas morram para conseguir mais dinheiro do governo federal. Para causar tanto medo, para que as pessoas fiquem inertes dentro das suas casas. Senhor Jesus, que teu povo saia do comodismo e ore, e jejue, e chore pelos pecados da nossa nação. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti perdão, meu Deus, por tanto aborto no Brasil, por tanto roubo, tanta violência, tanto abuso de autoridade, tantos decretos para fazer o povo sofrer. Meu Deus, nosso socorro vem do Senhor, nossos olhos olhem para o monte, que vem um socorro é do Senhor. Senhor, nos ensine, ó Pai, o caminho, ó Pai, e que possamos praticar esse caminho para que a nossa oração aqui seja atendida. Senhor, nós queremos expulsar com a autoridade do Seu sangue esses seres malignos nas regiões celestiais da maldade, das hostes espirituais da maldade, que atuam usando homens e mulheres como fantoche para suas maldades, de assassinatos, de roubos, de mentiras, de perseguição para os seus filhos. Todos esses seres malignos estão queimados pelo sangue de Jesus. Todo trabalho de feitiçaria feito esses dias, essa madrugada, para causar confusão, briga, violência, roubo, morte, está cancelado em nome de Jesus. Para causar insubordinação, calúnia, perseguição, julgamento contra o presidente, está cancelado pelo sangue de Jesus. Está queimado. Senhor, eles sabem que estamos orando, está sendo neutralizado porque a Tua palavra é fiel. E assim diz na Tua palavra, e é debaixo da Tua palavra que nós temos poder, ó Pai, vindo do Senhor sobre as potestades, Efésios capítulo 1. Então, com Teu sangue, nós queimamos todas as hostes espirituais das maldades, príncipes, potestades, principados, que trabalham atrás do medo, da enfermidade. E é muito mais que a enfermidade, que a gente vê aí pelas estatísticas, a enfermidade, ó Pai, não mata tanto como outras enfermidades. Pode dizer porque as pessoas estão dentro de casa, por isso que não está matando muito. Senhor, isso não é verdade. Porque pessoas estão sendo contaminadas mesmo estando dentro de casa. É muito mais do que isso. Eles estão usando o medo, Pai, a covardia, Pai, das pessoas, para que decretos malignos de fechar comércio, favorecer uns aos outros, esse anarquismo que os prefeitos e governadores estão fazendo com o governo federal, não obedecendo os decretos que vêm do governo federal. Caia por terra a potestade de anarquismo, de rebeldia, de rebelião, desonra para com as autoridades, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus.
Caia por terra todo esse medo que vem das trevas para manipular o povo. Caia por terra toda peste, toda fome, todo desemprego, toda falência financeira. Caia por terra em nome de Jesus. Nós profetizamos que não vou precisar gastar remédios caros. A cura vai vir, ó Pai, de maneira barata. Maneira barata. Que esse remédio que o presidente indicou pelo Conselho de Saúde faça realmente, ó Pai, que as pessoas sejam, Pai, curadas. E que esse remédio não seja impedido de chegar no nosso estado do Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. Toda armação para que acesso a esses remédios está cancelada pelo sangue de Jesus. A cura, ó Pai, a cura vem do Senhor, porque Tu és Jeová Rafá. Pai, que saiamos desse estado, ó Pai, de fechamento de trabalho. Saiamos, já declaramos isso, assim diz o Senhor. Essa potestade, causando esse fechamento das cidades, proibição da gente andar na rua, proibição do comércio ficar fechado, está cancelado, está neutralizado pelo sangue de Jesus. Empregos serão restituídos. Abrirá muita porta de trabalho, Pai. Muitas nações virão comprar no Brasil. Proteja os presidentes de outros países que têm proclamado a Tua palavra, têm proclamado jejum, têm proclamado orações. Leve prefeitos, governadores e o nosso presidente a proclamar, sim, jejum, oração. Mas mais do que isso, que o povo peça perdão por seus pecados, dos seus pais, dos seus antepassados, pelos antepassados de autoridade, e modifiquem o seu comportamento. Na prática, se convertam na prática, deixem praticar aquilo que era mal, na prática. Senhor, a começar em mim, o que eu tenho que passar a praticar? De que situação eu tenho que me converter e mudar de comportamento? Na minha casa, como mãe, como esposa, como tua filha. A começar em mim. Em nome de Jesus, já agradecemos pelo que o Senhor já está fazendo. Senhor, muito obrigado por nos ensinar o caminho, ó Pai, para que o Senhor atenda ao clamor do seu povo. Senhor, sara a nossa nação. Em nome de Jesus já agradecemos. Ensine o teu povo, Pai. Ensine o teu povo a orar, a jejuar, em nome de Jesus. Esse hino cantado há mais de 11 anos. Cantado em 2008. Deus sara o Brasil. Joga a tua mão pra cima, irmão, e declara que esse Deus vai sarar esta nação. Eu nunca vi o povo orar tanto. De repente vai ter que orar na rua, joelhos. Ah, que é para aparecer. Para o seu povo jejuar, orar, chorar pelos pecados, mudar de comportamento. Sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para o Brasil. Que terra abençoada, meu Deus! De uma forma especial. Como Deus olhou de forma especial. Aqui tudo que planta dá. Deus olhou para esta nação e por ela nosso quintal a gente planta as coisas dá. de uma forma especial. Não tem tsunami aqui, não tem furacão, não tem terremoto. Sobre ela a sua mão Me fez nascer aqui.
Brasil. Da unção que liberou muito poder. Mas como, Pai? Sobre ela a sua mão. Mas como, Pai? Os governantes, um atrás do outro, só roubando, matando, desprezando o teu nome, Jesus. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Não temas, não. Como diz Nani de Azevedo, nós estamos aqui finalizando. Tem uma quinta-feira abençoada. Deus vai renovar suas forças. Para você fazer os afazeres domésticos, a comida para sua família, uma roupa para lavar, alguma coisa na casa para limpar. Deus vai te fortalecer. Deus vai renovar sua fé, seu ânimo. Mas Deus também está chamando você para jejuar, para chorar. Nós mulheres temos mais essa sensibilidade de chorar. Então por isso que Deus chama a gente. Vamos chorar. Chorar pelos pecados dos governadores que estiveram no Brasil, dos presidentes, dos prefeitos, e que entristeceram tanto a Deus. Alguém precisa chorar pelos pecados deles. Só Daniel fez isso e Deus ouviu o clamor. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Daniel estava preso num local. Como assim ele preso? Ele não podia sair da Babilônia. Há um cativeiro. Ele tinha regalias, porque Deus o abençoava. Mas Daniel não cometeu pecados de idolatria para ele ficar preso. Nós estamos vivendo num país que estamos sujeitos a decretos, uma prisão domiciliar. Estamos sob prisão. A gente até, meu marido sai fazer compras, mas com uso de máscara. Tem cidades aqui que quer proibir as pessoas de saírem mesmo. Campos parece que proibiu, só se for, você não pode caminhar, né, para tratar bem o corpo. E outras cidades. Então Daniel também estava preso, limitado a uma região, a um local. Ali seria Babilônia. Ele não podia sair dali. Ele ficou ali 70 anos preso. 70 anos. E Jeremias já tinha falado, Jeremias já era morto. Jeremias falou, vocês vão ficar 70 anos. Quando Daniel viu que já tinha passado 70 anos, e Daniel foi para lá jovem, provavelmente com no mínimo 18 anos. Não sabe a idade, a Bíblia não fala. Então, se ele ficou 70 anos lá, provavelmente ele tinha uns 88 anos. Ele falou, Senhor, tua palavra diz que 70 anos era o tempo de ficar aqui. E agora, Senhor? Mas Deus não resolveu. Deus vai cumprir a palavra dele e vai resolver. Passou 70 anos. Não, ele esperou Daniel se sujeitar, se humilhar, jejuar, chorar pelos pecados, pedir perdão pelos pecados. Aí sim, ele usou a voz de um homem aqui para fazer isso, fazer esse espaço, esse caminho. Então, nós estamos... Deus quer libertar o Brasil, mas Deus quer ouvir de você, de mim, pedir perdão pelos pecados, chorar pelos pecados, jejuar, expulsar a presença maligna e profetizar. Está esperando isso do povo dele. E aí? Vamos fazer? Vamos ser libertos? Para que os anjos do Senhor lutem contra esses principados e potestades. Eles lutam lá para que o nosso clamor seja ouvido. Você é amada de Deus. Então não temas. Como diz o pastor Jorge, Deus está no comando. Mas precisamos fazer algo. Jejum, olha. Jejum nacional sábado está sendo convocado. Não temas. Até às 20 horas com o pastor Jorge. Entra lá no YouTube. Se inscreva, peça a pessoa para se inscrever e compartilhe. Deus deu um dia abençoado para você. Em nome de Jesus.